Pablo Marçal, o candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, assumiu durante uma entrevista um vício. Pois é, o Marçal ainda revelou que seu pai foi quem apresentou o produto pelo qual ele ficou viciado. Mas não é o ex-coach que relaciona vícios à falta de educação e base familiar, hein? A gente vai saber que vício é esse e todo o desdobramento disso agora no Plantão do Meteoro. Ô, louco, então a gente vai saber de mais esse assunto aí sobre a vida do Pablo Marçal, que está sendo totalmente aberta aí depois que ele se candidatou. Eu vou trazer a Daiane Oliveira aqui na tela. Olha como ela está belíssima. A Daiane Oliveira está aqui, ó, com o arroba dela. Está aqui, arroba Daiane J. Oliveira, para você a seguir. E me seguir também, se quiser, no arroba lu.junior. Estou no Instagram, no TikTok. E agora eu estou também no Threads, o sapatênis dos microblogs. Só por uma questão de conveniência. Tava ali já. Dai, vamos contar essa história aí? Que eu fiquei chocado. Vamos. Então, não tem como não ficar chocado, né? Porque é uma criança de 5 anos que consome ali o conteúdo adulto. Então, a revelação já é essa. O Marçal, ele confessou que ele passou aí 20 anos da sua vida sendo massivamente, né, induzido e também consumindo este tipo de conteúdo adulto, adepto da pornografia, e ele relatou como isso atrapalhou a sua vida durante a entrevista. Mas tem um detalhe, né? Porque o detalhe, ele entrega o pai como aquela pessoa que, com um discurso extremamente homofóbico, um discurso de pregando uma heteronormatividade, levava o conteúdo adulto para que o Marçal, ainda criança, com 5 anos, é chocante. Inclusive, é crime, mas, enfim, a gente fala isso depois também, levava essas revistas e outros conteúdos para que o filho consumisse. E aí eu já vou te pedir, Lúcio, já que eu já dei o spoiler, vou te pedir para colocar o vídeo da entrevista, né, que ele traz essa informação e aponta o pai como o causador desse vício que ele teve durante tantos anos. Eu fiquei 20 anos preso na pornografia. De quantos anos até quantos anos? Dos 5 até os 25. Meu pai chegou com as revistinhas e falou assim... Foi. Tá na hora de você virar homem? Não. Ele falou, isso aqui é pra você não virar viado. Desde pequeno. Ficava muito acusado e orava e pedia pra Deus tirar isso de mim e não conseguia. Dos 5 aos 20? 5 aos 25, foram 20 anos. Aí eu pensei, poxa, quando eu casar eu vou parar. E não parei. Foi um dia que eu falei, cara, não aguento mais fazer isso aqui. Eu participava de uma igreja. Viciado em pornografia? 100%. Isso é um mal de... Cara, destrói destrói o cérebro e acabou. Se pegar as estatísticas daquele site lá, vídeos, é assustador. E homens e mulheres, tá? 45% do tráfego mundial da internet é pornografia. Ou seja, se você mexe com isso, você vai reduzir sua capacidade cognitiva para prosperar. Você só pensa nisso? Se você for... Não, as suas relações, tudo vai ser isso. Se eu sei que a produtividade que eu tinha até meus 25 anos era uma. Depois disso, amiga, minha cabeça é outra. Eu fiquei 20 anos preso. Num papo amistoso com o Cariani ali durante exercícios, né? Exatamente, não é aquele negócio assim de testosterona, muita testosterona, como fala o Nicolas Ferreira, né? E a gente tem o Marçal falando sobre esse vício. Detalhe, não sei se vocês ouviram bem, mas ele disse que 45% do conteúdo da internet é conteúdo adulto. Interessante isso. Por que eu digo que é interessante? Porque cada momento que o Marçal fala sobre essa questão, ele muda a estatística. Realmente ele vai mudando a estatística. Por isso que eu já vou te pedir, Lúcio, para colocar o segundo vídeo que ele fala também sobre a relação, né, com a pornografia. Cara, fiquei preso na pornografia. Temos uma thumb. Fiquei preso nisso 20 anos. Dos meus As risadas, inclusive, né, que são absurdas, mas tudo bem. 20 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos na pornografia, Pablo? 20 anos. Não, mas ele Dos começou 5 anos até os 25. 5 anos? De revista pornográfica e tudo. 5 anos, 5 anos, cara. E é por isso que a gente tem que defender as crianças hoje em dia, por isso que a gente tem que levar esse assunto a sério. Vou te falar por quê. Porque quase 50% do tráfego mundial de dados na internet é pornografia. As pessoas estão malucas com recompensa dopaminérgica. Elas querem ficar o dia inteiro olhando rede social, ou vendo pornografia ou apostando no tigrinho. Vai acabar com essa civilização. Você não dá uma olhada às vezes? Assim, cara, desconectei, assim. Desconectei absurdo. Não gasto uma energia minha com isso.
Então, né, mais uma vez ele falando da relação ali, né, que a gente tem que cuidar das nossas crianças. Detalhe que ele não falou que foi o pai dele que entregava esse conteúdo para ele à época, ele resolveu, né, omitir essa informação. E isso tem um fator, né, porque ele fala que ele vem de uma boa família, ele fala que ele tem uma boa base familiar, ele fala que tudo que ele conquistou foi através da família, de Deus, de uma luta que ele teve. Mas a gente tem aí um problema seríssimo, que é você entregar conteúdo adulto para uma criança de 5 anos, e ainda esse discurso do você tome aqui esse conteúdo para você não se tornar, para você não ser um gay, eu não vou repetir a palavra que ele utilizou, para você não ser gay. Enfim, né, a gente vai também aprofundar um pouquinho mais, porque eu vou te pedir, Lúcio, para colocar já um outro vídeo que ele também aponta estatística sobre essa questão dos vícios. Especialistas. Então vamos voltar a falar um pouco sobre a Cracolândia. Como que o senhor encara a região central de São Paulo e o problema da drogadição? É uma questão de saúde pública, uma questão de segurança pública ou uma questão social? É de educação, primeiro, né? Ninguém fica viciado de graça. A pessoa, quando vicia, é porque ela está com baixo índice de aquisição de dopamina. O que é isso? A dopamina barata é uma novidade que ela... Por exemplo, na pornografia, qualquer pessoa acha. Mais de 40% do tráfego mundial na internet é pornografia. Agora a gente está com esse negócio de aposta. 38% dos brasileiros já fizeram um tipo de aposta e está até mudando o varejo nacional, porque as pessoas estão gastando um dinheiro com coisa, elas estão caindo num golpe aí de aposta. Aí você imagina, por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não vivem de desafio, porque elas não buscam experiências novas. O cérebro ele precisa de dopamina. Só que aí você pensa, vamos voltar lá na comunidade. As crianças estão desocupadas, elas não estão moldando o caráter, porque o caráter ele é moldado. Por exemplo, você pega o esporte ele molda caráter absurdamente. Eu sou triatleta e meu caráter foi para outro nível depois que eu comecei a me envolver com isso. Fiz lá a prova de Ultraman. Eu fiquei um cara resistente. Vocês podem bater o tanto que foi. Eu já fiz uma distância de 452 quilômetros. Estou treinando para fazer um pouquinho maior agora, depois da eleição. Só que aí que está o detalhe. Por que a pessoa lá está nesse estado? Ela parou de ser contemplada pelos outros, ela parou de sonhar, ela parou de ter desafio. Nós temos 12 perfis mentais na nossa sociedade. A pessoa que está na Cracolândia é o número 1, é o desistente. Não tem como, se a gente não abraçar essas pessoas, não insistir. O nosso coordenador do plano de governo é o Felipe Sabará. O Sabará fez o seguinte, ele já tirou com a arca 3.500 pessoas da situação de rua e colocou em emprego. E o Sabará fazendo isso, na hora ele veio, ele deixou o secretariado do governo do Tarcísio para andar com a gente. Ele está fazendo isso, é um cara que eu tenho aprendido muito. Ele tirou essas pessoas e ele me explicou. Chega com um cardápio, falando como se fosse atender mesmo no restaurante. Você quer mexer com que tipo de emprego? Você quer ser um atendente ali no McDonald's? Você quer pintar? Ser pintor? O que você quer? Aí ele falou que leva de 7 a 10 vezes para convencer uma pessoa, levar ela para a briga. É o Marçal, né? É o Marçal sendo Marçal. E aí a gente tem uma questão, né? Quando eu falei para vocês prestarem atenção nos dados, é justamente isso. Na primeira entrevista ele fala que 45% do conteúdo de toda a internet, na internet mundial, é de conteúdo adulto. Depois, na segunda entrevista, ele fala de 50%. E eu tive que, logicamente, pesquisar para entender de onde o Marçal tirava esses dados. A gente tem uma pesquisa um pouco antiga que fala sobre a quantidade de conteúdo adulto na internet. Essa pesquisa é de 2012 e ela aponta que cerca de 30% do conteúdo adulto de toda a internet, era conteúdo adulto voltado para o público adulto. Mas a gente tem uma pesquisa super recente, né, que foi do ano de 2023, publicada no ano de 2023, com dados de 2022, que aponta, que fala diretamente sobre os brasileiros. E a gente tem uma outra de 2018 também falando sobre os brasileiros, que essa aponta que 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, sendo que 76% deste público são homens, e é um estudo que foi divulgado pelo canal Sexy Hot, feito, né, justamente por este site. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque, sim, o que o Marçal fala e o que aconteceu na vida dele, inclusive, não se pode entregar pornografia, conteúdo adulto para uma criança de 5 anos, isso é crime, e a gente tem justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi confeccionado com um processo muito democrático por entidades de todo o Brasil, por especialistas, e em 1990 ele foi regulamentado, e a gente tem justamente esse alicerce que a gente já tem a Constituição, mas tem esse alicerce ali específico para cuidar das crianças e adolescentes, e gente como o Marçal fala,
né, um processo de criminalização de crianças e adolescentes, enquanto o ECA já está aí há muitos anos justamente falando de proteção. Ele não está criando a roda quando ele fala que a gente tem que defender as crianças e adolescentes. É claro que a gente tem que defender, inclusive, como o pai dele não fez. E aí tem esse ponto, né? Quando o Marçal ele fala, por exemplo, sobre a Cracolândia, sobre o vício, pornografia, que ele passou 20 anos, também era um vício. E aí ele fala que é a falta de base familiar. Mas se ele fala da estrutura dele, que ele teve uma boa base, que ele teve uma boa criação, como é que o vício dele não foi falta de base familiar, mas o vício das outras pessoas é isso? É falta de educação, de base familiar? É falta de um futuro? Como é isso, Marçal? Ele não consegue explicar, né? Mas o Marçal, ele tem esses conflitos, essas inconsistências, e a gente entende que, inclusive, esse tipo de entrevista que ele dá também, né? Olha, eu fui vulnerável em determinado momento, pode até ser uma estratégia de campanha também, para mostrar, olha, eu sou humano, tá vendo aqui, eu sou uma vítima do sistema, porque essas questões, né, quando é de um grupo, eles chamam de mimimi, mas quando vem deles, eles acham que eles têm todo o direito e está tudo certo, se colocar nesse papel de ser uma vítima quando é conveniente, e atacar pessoas que são realmente vitimadas por um sistema, e grupos, né, bolsonaristas, ou um grupo que Marçal faz questão de abraçar, apertar a mão, de defender, né, ele estava apoiando o Bolsonaro e a campanha de Bolsonaro, é justamente um grupo que tirou investimento para a saúde mental, fechou CAPs por todo o Brasil, né, sistema de saúde também voltado à saúde mental e tratamento de dependentes químicos, porque não se trata de dependente químico como saúde no Brasil. Muitas vezes é tratado como segurança pública, né? Polícia na Cracolândia, expulsando, batendo, agredindo, e não se trata da forma correta, infelizmente. Então, o Marçal, ele é essa inconsistência viva, né? A pessoa que ele apoia é uma pessoa que vai de contra algo que ele fala de processo educacional, mas apoia Bolsonaro. Poupa a gente, né, Marçal? Poupa a gente, que isso não, ninguém cai nesse papo mais, né? Mas aí eu queria só, Lúcio, que você colocasse a matéria do Globo, por favor, sobre o Sabará. Ele fala, né, que tem um plano de governo, o meu plano de governo foi feito pelo Sabará, etc. e tal. O Sabará, a gente tem aí a matéria do Globo, né, que informa que o projeto que o Sabará lançou para a sua tentativa de candidatura há 4 anos atrás e foi rejeitado, porque ele teve a candidatura impugnada, é exatamente o projeto agora que o Marçal está apresentando para os mesmos processos. Então, assim, foi um copia e cola. Olha, que eu não consegui naquela época me eleger, agora eu vou tentar me placar aqui com o Marçal, né, e não é algo assim que a gente vai dizer que vai trazer resultado, porque qual a lógica dessa galera? É pegar uma pessoa em situação de rua e tacar no emprego, porque, né, só que daquela forma ali essa pessoa vai desenvolver. E tem todo um processo psicossocial, um processo de sociológico, um processo para entender aquela comunidade, aquela pessoa, o que ela vem passando, antes de se colocar ela, né, numa área de trabalho, dizer assim, levanta aí, desculpa o termo, vagabundo, porque você tem que trabalhar agora, você é um lixo, um estorvo no meio da rua, porque é um pensamento que essa galera tem. Infelizmente não é assim que a gente lida com dependentes químicos, com pessoas em situação de rua, né, já trabalho inclusive com um público, e tem muitos especialistas com diversos caminhos eficientes que não têm investimento para fazer um trabalho decente, enquanto a gente tem que ouvir o Marçal com um discurso desse, de é só chegar ali e ficar insistindo para o cara que ele vai trabalhar lá no McDonald's e vai dar tudo certo na vida dele. Pô, não é assim, né, Marçal? Enfim, então fica aí a informação, e sim, cuide das crianças, né, não seja esse pai que o Marçal teve, até porque talvez isso aí seja um reflexo, né, da própria infância e criação que ele teve na vida. Eu não tenho nenhuma crença de que Pablo Marçal faria algo muito relevante pelo povo da Cracolândia que precisa de ajuda por lá, né? Especialmente por todo esse discurso que ele traz de que é só uma questão emocional, é só uma questão cara, ele tá praticamente achando que é só chegar lá como coach e falar com o pessoal da Cracolândia, né? Assim como ele tentou fazer uma pessoa que não andar apenas com o poder da vontade, né? Então, me desculpe, mas eu não consigo acreditar que uma pessoa dessa tem algum projeto sério para São Paulo, especialmente nessa questão dos moradores de rua, de quem está em vulnerabilidade social e quem, infelizmente, hoje está doente, né? Entregue ao vício do crack, de outras drogas que tanto afetam em nossas ruas.
Cada um vai avaliar aí o que realmente entende a partir disso, mas a minha opinião, olha, é muito difícil um candidato desse fazer algo de realmente relevante. Dai, mais algum ponto que você queira trazer pra gente? Sim, só um dado que eu esqueci de trazer, que foi a pesquisa que foi divulgada em 2022, com uma informação muito forte, que é um aumento de 360% no conteúdo sobre o conteúdo adulto, mas que não é adulto. Na verdade, esse conteúdo é feito por crianças e estão expostos na internet. E aí é um outro ponto, né, que a gente deveria falar também muito sobre a pedofilia. Então, o conteúdo de crianças de 7 a 10 anos cresceram nos últimos anos na internet, de acordo com a pesquisa da Watch Foundation. Então, só essa informação mesmo que é importante que a gente dê, até para a gente chamar a atenção com o que as crianças estão consumindo, com quem produz esse tipo de conteúdo, e denunciar toda vez que a gente vê qualquer tipo, né, de informação como essa, com fotos de exposição de crianças na internet. Só isso, Lúcio. Muito obrigado, Dai. Eu que agradeço. Antes de ir embora, eu vou te dar um recado. Olha só, nós estamos com um novo canal do Meteoro, que é o youtube.com/tvcringebrasil. Tá aqui embaixo, né? Deixa eu me localizar. Aqui, para esse lado aqui. Não, para esse. Aqui tá espelhado para mim. youtube.com/tvcringebrasil, um novo canal do Meteoro, em que a gente mistura vídeo, ensaio, react, tudo numa pegada bem anos 90. A gente fala sobre história, cultura, arte, filosofia e muito mais. Tem muita coisa legal rolando. E aqui fica o convite para você se inscrever, mas é claro, é só se você quiser. É um formato novo, mas que olha muito para o passado do Meteoro. Muita gente fala assim, nossa, que saudade, né? Quando o Meteoro fazia aqueles vídeos mais complexos, mais reflexivos sobre algum assunto, né? Então a gente está fazendo isso aqui na TV Cringe. Fica aí o convite para você se inscrever, tá bom? youtube.com/tvcringe. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.